Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para o capítulo 2? O primeiro não e a importância de se ter um objetivo? Ah, você não sabe do que eu estou falando? Você está chegando agora neste canal? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é deste livro aqui, ó. Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. E nós estamos no capítulo 2, o primeiro não, a importância de se ter um objetivo. Bom, antes de eu começar a falar sobre o capítulo, deixa eu falar por que que eu estou com essa cara vermelha aqui, ó. Porque a pessoa, mesmo com quase 45 anos nas costas, ainda subestima o mormaço, né? Ah, não tem sol, não vai queimar. Foi isso que aconteceu comigo, tá, gente? Então, por favor, não esqueçam do protetor solar, tá? Eu espero que seja a última vez que isso tenha acontecido comigo. Por isso, eu estou fazendo aqui um compromisso público, porque a gente se vê toda semana. Então, se acontecer isso comigo novamente, vocês podem chamar a minha atenção, mas não vai acontecer. Assim eu espero. Bom, vamos lá para o capítulo. Nesse capítulo, a Natália Arcuri ela vai contar sobre o primeiro sonho de consumo que ela teve, que era ter um carro conversível, um Escort vermelho. E esse sonho ela já teve a partir dos 7, 8 anos de idade. 7 para 8 anos de idade ela já tinha esse sonho de consumo. E aí, o contexto da época, ela conta, né? Era 1992 o ano. Naquela época, a inflação hoje já está altíssima, porque na verdade, quando ela escreveu o livro lá em 2018, a inflação ainda não estava tão alta. Mas nada se compara lá final da década de 80, começo da década de 90, porque a inflação era realmente muito alta antes do Plano Real. Então, no ano de 92, a inflação era altíssima e ela estava na escola conversando com umas amigas, e uma das amigas dela, que tinha um pouco de condição um pouco melhor, falou assim: Ah, eu tenho uma poupança, meu pai vai me dar um carro quando eu fizer 18 anos. Quando ela ouviu isso, ela ficou super contente, saiu toda feliz para ir para casa para perguntar para o pai se ela também tinha essa poupança. Então ela chegou em casa e falou: Pai, eu também tenho uma poupança para o senhor me dar um carro quando eu tiver 18 anos? E a resposta do pai dela foi o quê? O primeiro grande não que ela recebeu na vida. Não, você não tem. Deixa eu até ler aqui para vocês. Não, você não tem. Zero poupança. Cresça e apareça. Essa foi a resposta do pai dela. Aí ela continua aqui falando dessa frase: cresça e apareça. Acho que a frase que eu mais ouvi na infância e na adolescência foi: cresça e apareça. No dia em que você tiver o seu dinheiro, poderá fazer tudo o que quiser. A frase ficou impregnada na minha cabeça como um mantra. Pior que música chiclete. Era disto que eu precisava para a minha vida. A certeza de que um dia eu poderia fazer tudo o que quisesse. Mas isso exigia alguns pré-requisitos. A equação dinheiro mais carro igual a liberdade passou a me guiar a partir de então. Então, ela conta, e se vocês começarem a acompanhar ela, ela vai contar essa história sempre. Eu já ouvi algumas vezes ela contando. Ela queria um carro não como um bem de consumo, assim, ah, eu tenho um carro. Ela queria um carro porque o carro para ela representava liberdade, representava o dinheiro, o direito dela ir aonde quer que ela quisesse, né? E aí ela continua falando aqui. Mais de 2 décadas depois, descobriria que naquele momento eu havia começado a desenvolver uma das habilidades mais importantes para quem pretende enriquecer, que é autodisciplina. Bom, se você tá aí, ela diz, né, no livro, se você tá aí pensando agora, acho que eu não nasci com esse negócio não, autodisciplina. Ninguém nasce com autodisciplina. Autodisciplina aprende-se. E ela aprendeu a ter autodisciplina. Então você também pode aprender a ter autodisciplina. E aí ela explica melhor o que é autodisciplina. Autodisciplina é a habilidade de se impor metas,
de ser o seu próprio crítico e treinador, de não descansar enquanto não chegar ao resultado esperado. O autodisciplinado luta por um pódio imaginário e treina todos os dias para superar seu maior obstáculo, ele mesmo. Então, isso é você ter autodisciplina. Eu posso falar para vocês que eu tive autodisciplina quando eu entrei na academia, e eu tenho até hoje, então eu continuo. Eu já cheguei no objetivo que eu queria quando eu entrei na academia há quase 7 anos atrás, que eu brincava que eu tinha quase 40 anos quando eu entrei na academia. E aí eu falava, eu quero chegar aos 40 com um corpinho de 20. Na verdade, o meu objetivo chegou aos 42. Eu atingi o peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Então, eu tenho mantido, né? Agora eu já estou prestes a fazer 45. Há 3 anos eu tenho mantido o meu peso de quando eu tinha 20 anos. Então, isso é uma autodisciplina que eu tenho mantido. E aí ela continua, né? Depois desse trecho, ela conta no livro como que foi a saga dela para ela juntar o dinheiro até os 18 anos. Então ela guardava o dinheiro que o pai dava para o lanche, mas era R$ 2 uma vez por semana, mas ela guardava. Ela ia no mercado, tinha algum troco, ela guardava o dinheiro. E ela ia juntando dinheiro, ela conta, colocava num cofrinho e tudo mais. E aí ela vendeu pulseirinha de miçanga, fez camiseta tie-dye, e quando ela tinha 15 anos, ela descobriu que fazer publicidade, propaganda podia dar algum dinheiro. Então, ela convenceu o pai dela a pagar um curso de teatro para ela e começar a fazer propaganda. E ela fez outra equação, assim como a do carro, né? Dinheiro mais carro igual a liberdade. Ela pensou, curso de teatro mais testes em agência igual a dinheiro. Aí eu vou ler já mais um trechinho para vocês. Eu mesma banquei o meu book. Então, o pai pagou o curso de teatro, mas ela que bancou o book. Porque via naquilo um investimento. Pesquisei e paguei à vista R$ 300. Era muito dinheiro para mim, mas eu sabia que aquele valor voltaria de alguma forma. E começaram ali a surgir os trabalhos. Uma figuração aqui, uma propaganda ali. E em 2 anos tinha juntado um bom dinheiro. Só nessa brincadeira de fazer publicidade, os R$ 300 que investi no book se transformaram em R$ 3.000. Encurtando a história, quando completei 18 anos, eu tinha exatamente R$ 6.700, quase o suficiente para comprar um Jeep Willys. Bom, se você está estranhando que ela queria um Escort e aqui ela está falando um Jeep Willys, é que no decorrer da história ela teve noção que ela não teria dinheiro suficiente. Mas o que ela queria não era exatamente o carro, né? Assim, a marca, o tipo. Era um veículo que levasse ela onde quer que ela fosse. Então ela já tinha mudado para o Jeep Willys porque era o que ia caber no bolso dela. O preço pedido era perto de R$ 8.000, mas eu faria um chorinho clássico. Desde aquela época, pechinchar já era comigo mesma e levaria, eu tinha certeza. Mas não precisei. Sabe aquele negócio chamado sorte? Pois é, às vezes a sorte resolve bater a nossa porta e precisamos estar abertos para aproveitá-la da melhor maneira possível. Aí ela conta que a tia dela, a madrinha do coração, tinha feito uma carta de consórcio e deu o carro para ela quando ela fez 18 anos. A carta de consórcio era de R$ 12.000. Então ela conseguiu comprar um Ford Ka seminovo, mas sem acessórios, sem nada. Ela fala pelado, né? Mas o importante é que o carro ia levar para onde ela quisesse. E aí, eu vou, naquela época, né? Atenção, né? Presta atenção, que nem ela diz, né? A Natália, presta atenção. Naquela época, nem ela, muito menos a tia dela, sabiam que consórcio não era um investimento, não era um bom negócio. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre 4 investimentos que não são investimentos. Um vídeo do canal Me Poupe, né, da Natália, para vocês verem como ela fala do consórcio. Mas ela aproveitou a carta de crédito, comprou o seu carro. E se você pensou, né? Ah, assim é fácil, ela ganhou o carro. Você pode estar com sintomas de dinheirofobia. E se você não pensou nisso, significa que a cura da dinheirofobia está cada vez mais próxima, né? Agora eu vou ler um trechinho que ela relata que ela poderia não falar sobre essa parte da história, mas ela prefere contar assim.
A verdade é que o presente veio em boa hora. Sou muito grata à minha tia Jane pela generosidade e ponto final. Eu até poderia esconder essa passagem da minha história para ficar mais próxima do público que não teve a mesma sorte que eu. Mas isso não seria justo com a minha tia, que só pôde me dar esse presente porque passou anos trabalhando em 3 prontos-socorros municipais diariamente. Lembre-se, gratidão é um dos passos para ter mais dinheiro, mas isso é um assunto para o último capítulo. Com a grana que eu tinha juntado, fiz meu primeiro investimento, um plano de previdência privada, e comecei a estudar maneiras de multiplicar o dinheiro. E com isso, a gente chegou ao passo 2. Tenha objetivos claros, né? Então ela ganhou o carro, ela aproveitou o dinheiro que ela já tinha e começou a estudar sobre investimentos. Então você precisa ter o quê? Objetivos claros. O primeiro grande objetivo dela era o carro. Quando ela alcançou, ela começou a pensar em novos objetivos. Aí eu vou ler aqui como que ela descreve, né, você ter um objetivo. Aí a primeira coisa, né? Quando a gente tem um objetivo, poupar se torna muito mais fácil, racional e, sobretudo, estimulante. Então, quando você sabe por que que você está poupando, isso é muito mais fácil, né? Você guardar o dinheiro só por guardar é muito mais complicado, porque você está guardando. Se surgir qualquer outra coisa, você vai gastar. Agora, quando você fala, não, estou guardando para fazer uma viagem no fim do ano, você sabe que tem um objetivo, então é muito mais fácil você manter aquele dinheiro guardado. E aí ela fala, né? O que importa é ter um objetivo autêntico, importante e justificável. E ela explica o que é cada uma das coisas. Autêntico porque partiu de você o desejo de ter aquele produto, consumir aquele serviço ou realizar aquele sonho. Então, um sonho autêntico é aquele que sai de dentro de nós, não é aquele que é imposto, né, pelas propagandas, como a gente já vem falando. Importante porque faz diferença para você ter aquilo. Justificável porque não se trata de mais um relógio, celular ou carro que você resolveu comprar ao ser seduzido por uma propaganda ou ver outras pessoas comprando. Não é algo que você quer apenas porque todos os seus amigos têm comportamento de manada, né? A gente já falou isso em outros vídeos, vocês já ouviram falar sobre isso, né? É acompanhar a manada. Então, meu amigo tem um celular, eu quero um celular, porque outro tem um celular, eu quero, né? Você fica querendo o que as outras pessoas têm. Um objetivo justificável é algo que faça sentido, que tenha significado para você e para a sua vida. A pergunta de 10 milhões de dólares é: o que esse bem material ou serviço vai me proporcionar que é tão importante assim? Então, para você ter esse objetivo claro, é isso que você tem que se perguntar. Por que que isso é tão importante para você? Então, ela fala, né? Ela continua falando aqui. As pessoas, elas querem consumir, elas querem comprar, elas querem muito comprar o tempo inteiro, mas geralmente elas não sabem o porquê, né? Por que que elas querem tudo isso? E aí o que acontece? Às vezes, ou você quer muito, mas não consegue, você se frustra, ou você quer muito, você consegue e logo você enjoa, né? Eu assisti uma palestra uns tempos atrás do Rossandro Kinsley, e ele falava um pouco sobre essa questão do consumismo e tal, e de que logo a gente enjoa, porque a gente tem que estar sempre se autoestimulando. E ele fala da diferença entre você tomar um café com um amigo e você comprar um carro. Então ele falou que existe já um estudo que você tomar um café com um amigo te deixa muito mais feliz por muito mais tempo do que você adquirir um carro novo, né? Ele fala que isso em termos de dias, né? Um café com um amigo te deixa feliz por uns 45 dias. E um carro novo te deixa feliz por apenas 15 dias. Logo o estímulo já passa, você fala. Já saiu o cheirinho de carrinho novo. E isso aí já não faz tanta diferença. E aí aquela velha história, né? Quem nunca se arrependeu de comprar uma coisa, né? Você compra e logo se arrependa. Lembra no primeiro vídeo que eu falei do dólar mal gasto, né? São 2 dólares perdidos. Então a gente consome sem pensar. Então, ter objetivo claro é isso que ela quer dizer.
E aí não significa que ter um objetivo claro você precisa pensar em coisas pequenas. Não, ela fala, você pode pensar grande, porque sonhar grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. E aí ela fala que ela tinha na lista dela lá de desejos ter uma ilha em determinado tempo, né? Ela fala, você pode sonhar grande. No curso dela, ela fala sobre sonhos selvagens. Então você tenha metas grandes que você pode alcançá-las, né? Se você tiver. Aí ela fala, você tem uma meta grande, mas aí você quebra em pequenas metinhas, né? Em pequenos objetivos. Então, por exemplo, eu falei a viagem no fim do ano. Você sabe que a viagem que você vai fazer lá no final do ano, por exemplo, custa R$ 3.600. Vamos fazer assim para ficar um número redondo. Só que você tem 12 meses no ano. Então, para você não juntar os R$ 3.600, você vai juntando R$ 300 por mês. Quando chega lá no final do ano, você tem os 3.600. Então, é isso mais ou menos que ela quer dizer quando você tem uma metona e você quebra em pequenas metas. Você consegue juntar o dinheiro mais fácil assim. É muito mais fácil, né, você pensar, dividir em pequenos passos do que você querer dar um passo maior do que a sua perna, né? Então é isso que ela quer dizer. E aí ela vai trazer uma ferramenta de um curso de coach que ela fez, que ela usou para quando ela teve que tomar a decisão mais difícil, né, da vida dela. Porque ela fala, quando você tem esses objetivos, eles envolvem várias coisas, né? Eles envolvem valores, eles envolvem escolhas, né, perdas, porque sempre quando você escolhe uma coisa, você renuncia a outra, propósito, e isso tudo influencia as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão à nossa volta. E uma das decisões mais difíceis que ela tomou à época foi deixar um emprego. E não era qualquer emprego, era o emprego dos sonhos dela, era o emprego que ela tinha desejado. Ela ganhava super bem, ela ganhava 5 dígitos. E aí ela usou essa ferramenta que ela traz aqui no livro. Eu não vou explicar direitinho, porque eu não sei se eu posso, né? Está no livro dela, foi permitido publicar no livro dela, mas eu não sei se eu posso mostrar aqui no nosso vídeo. Então eu vou falar só mais ou menos o que ela fala, né? Que na ferramenta ela coloca lá os motivadores e os sabotadores. Então, se ela fizer aquilo que ela pretende, que era pedir demissão, o que ela ia ganhar e perder com aquilo. E se ela não fizer, o que ela ia ganhar e perder com aquilo, né? Então ela faz esse balanço e ela acaba sim pedindo demissão, né? Ela deixa o emprego e ela relata ainda mais mais 2 casos, né? De um amigo que deixava sempre a família, aí ele vai fazer usar essa mesma ferramenta, né? E ele percebe que um dos sabotadores é a família. Não, gente, ó, calma, a família não é sabotador, mas que ele deixava a família em primeiro plano, então por isso que ele nunca conseguia assim, uma promoção, porque sempre a preocupação dele principal era a família. Então ele tinha que pensar em como ele equilibrar essas duas coisas para que ele conseguisse uma promoção no trabalho, né? Então ele usa a ferramenta, ela explica para ele, mas a ideia é descobrir, né, quais são os seus motivadores e os seus sabotadores e equilibrar para você atingir os seus objetivos. E aí ela conta uma outra história também de uma pessoa que tinha dinheiro e que ia emprestar o cartão para a empregada comprar uma geladeira igual a dela. E aí ela fica assim, meio que passada, né? Porque ela fala assim, a empregada ela não tem uma casa e ela vai comprar uma geladeira cara desse jeito. E aí as pessoas acham que ela tá querendo podar o direito da empregada de ter uma geladeira. E aí ela explica, não, não quero podar ela de ter uma geladeira, mas sim que às vezes ela tem dessa geladeira, tipo, ó, não tenho uma casa, mas olha, eu tenho essa geladeira chiquérrima. Não é o que vai trazer, não é o que vai deixar ela realmente feliz, né? Ela se auto-engana. E aí eu vou ler o último trecho, aí a primeira parte já justifica isso que eu vou falar, isso que ela tá falando da questão da geladeira. A maioria das pessoas simplesmente não percebe que ao comprar bens de consumos que emprestam algum status, está deixando de aplicar o dinheiro e tempo naquilo que realmente é importante, adiando e talvez até renunciando os seus objetivos mais preciosos. É o que eu chamo de empobrecer aos poucos, tentando parecer rico. Então, é isso que ela quer dizer. Então, a empregada ter a geladeira não é o problema. O problema é que aquela geladeira não está dentro do padrão que aquela empregada tem naquele momento. Então,
De repente era melhor ela ter uma geladeira menos cara e já começar a poupar dinheiro, por exemplo, para comprar a casa que ela também ainda não tinha, que ela pagava aluguel. Então, é isso que a Natália vai trazer para gente. Ter objetivos claros ajuda você a se manter dentro das coisas que são realmente importantes, como ela diz, né? Um desejo autêntico, importante e justificável, né? Aí eu vou ler o último trecho. Ela fala também, antes de eu ler esse último trecho, da força T, né? Então, quando você tem um objetivo claro, você vai ter essa força T que ela chama de tesão, né? Se você tem um propósito, você vai ter essa força T. E aí eu vou ler o último trecho que ela vai trazer os 4 Fs da riqueza. Isso nos leva ao próximo assunto: definir objetivos verdadeiros e justificáveis, amparados por um propósito que nos permitirá viver uma vida mais plena. E para isso a gente precisa de autoconhecimento. Lembre, isso eu já venho falando nos vídeos desde o início. Quando você tem autoconhecimento, quando você sabe o que é aquilo que está dentro de você mesmo, o desejo do seu coração, fica muito mais fácil você fazer as suas escolhas, né? Só quando nos conhecemos bem é que conseguimos ter clareza sobre o porquê de desejarmos tanto uma determinada conquista. E é essa clareza que vai nos levar aos 4 Fs da riqueza. Estão preparados para os 4 Fs da riqueza? F1, foco. É outra palavra para objetivo. Saiba para onde você vai. Quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. F2, fé. Não é ajoelhar e rezar. Não tem nada a ver com religião. É acreditar no seu taco e, a partir disso, traçar planos para fazer acontecer. F3, força. F3, força. É bem possível que as pessoas considerem seu sonho uma loucura e digam que você não tem conhecimento nem bagagem para realizar o que pretende. Imagine quantas pessoas disseram que eu estava maluca quando eu resolvi pedir demissão da segunda maior emissora do país para viver de educação financeira. O importante é ter determinação para não desanimar e coragem para assumir os riscos. Então pensa, ela tinha um emprego dos sonhos e ela pediu demissão para continuar com o canal. Mas, gente, é importante, eu acho que ela vai trazer, se eu não me engano, ela traz isso mais à frente no livro, mas se ela não trouxer, a gente relembra, né? Quando ela pediu demissão, ela já tinha poupado, né? Ela tinha uma reserva de emergência que dava para ela viver por 2 anos, tá? Ela não pediu demissão, assim, chutou o balde. Não, ela planejou o pedido de demissão dela. Isso é muito importante também, tá? Não sai aí pedindo demissão e falar, vou correr atrás dos meus sonhos, tá? Que isso aí é insanidade, tá? Não é correr atrás dos sonhos. E o F4, que é o botão do foda-se, né? Então, se você tiver o F1, F2, F3, mas às vezes você precisa do F4. Não tenha medo de colocar o 4 F em ação, ainda que seja apenas mentalmente, tá bom, gente? Não precisa mandar todo mundo, tá? O foda-se pode ser libertador ainda tem poderes analgésicos. Use-o toda vez que tentarem diminuir o seu potencial ou a sua disposição para ganhar dinheiro. Quando te falarem, eu acho que você não tem condições de fazer isso. Agradeça a colaboração e mentalize em letras garrafais. Foda-se. Funcionou comigo. A soma dos 4 Fs é essencial para prevenir a instalação de um quinto F indesejável, o F da frustração. Pronto. Pronto para o próximo passo? Então, esse é o passo 2, ter objetivos claros e não esqueçam desses 4 Fs, né, da riqueza, né? Foco, fé, força e foda-se, né? Porque sempre vai ter alguém para querer dar palpite na sua vida. Sempre vai ter, gente. Sempre vai ter alguém para te criticar. Vai ter alguém para apoiar? Vai. Você acha? Mas sempre vai ter alguém para criticar. Então você só mentaliza, tá? Não precisa sair xingando todo mundo.
mentaliza e segue seu rumo, tenha seus objetivos. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do capítulo 2, do passo 2, ter objetivos claros. Comecem a fazer aí as suas listinhas, né, dos seus objetivos, das suas metas. E na semana que vem a gente se encontra aqui, né, para o capítulo 3. Um beijo, ótima semana e não se esqueçam do protetor solar, por favor.